Muito bem, nós vamos começar agora mais um vídeo da semana. Como é sabido pelos que nos acompanham na Agência Sindical, na TV Agência Sindical e em nosso canal no YouTube, nós temos um vídeo semanal em que nós focamos um assunto mais profundamente, além daquela reportagem de 1 minuto e meio, 2 minutos, que é tudo muito rápido e às vezes não dá para aprofundar um tema. Nós vamos falar hoje sobre comunicação corporativa, com um amigo meu, que eu conheço desde os anos 70, porque nós estudamos juntos em Piracicaba. E um profissional muito respeitado, muito competente e que tem se especializado na comunicação corporativa. Eu falo com o Roberto Souza e já pergunto, Roberto, o que é comunicação corporativa? Franzin e caros amigos e amigas, é um prazer estar aqui e fico muito à vontade porque você é um grande exemplo de profissional competente que não faz só um ótimo, um bom jornalismo, mas também a boa comunicação. E num nicho que está cada vez mais crescendo e num nicho onde você veio atender uma grande demanda que é na comunicação com os sindicatos, com o meio sindical. Eu, na verdade, passei a me especializar em comunicação corporativa depois que eu me aposentei na Record. Então, durante muito tempo, eu não sei se você aí se lembra, eu só perdi os cabelos, mas a minha voz continua a mesma. Eu fazia o Cidade Alerta, o famigerado Cidade Alerta. Então, todo dia eu estava lá na reportagem e enxergava as coisas como um repórter, de uma forma muito limitada. Depois eu saí da Record, fui para a Rádio CBN, fui âncora da Rádio CBN à tarde, aí a minha visão das coisas começou a aumentar. E quando eu definitivamente saí da chamada grande mídia, que está cada vez menor em audiência, eu passei a me interessar pela comunicação corporativa. Então, há 10 anos, 10, 12 anos, o que era a comunicação corporativa? Era o relacionamento que toda instituição, empresa ou profissional liberal tinha com dois públicos. O público imprensa e o público interno. O público interno, se era uma grande empresa, e o público específico, se era médico, por exemplo, seu público eram os pacientes. Essa comunicação visava, então, aproximar a pessoa, ou a empresa, ou a instituição, daqueles que representavam o grande interesse. Hoje mudou tudo. A comunicação corporativa, ela é a comunicação de qualquer pessoa, empresa ou instituição com um grande número de públicos. Então, a imprensa passou a ser apenas um público, o fornecedor é um outro público, os trabalhadores, os colaboradores são outro público, o relacionamento com o governo é um outro público, o governo. E com isso tudo, a comunicação ficou e está cada vez mais complexa, porque você precisa ter uma estratégia para se comunicar com cada público. E aí nós entramos naquela situação onde quem não, como dizia o Chacrinha, quem não comunica se trumbica e quem não se comunica vai ficando para trás. Sim. É por isso que hoje, por exemplo, no meio sindical você vê por que que você se lembra assim rapidamente de 4 ou 5 nomes do meio sindical? E no meio sindical deve ter milhares. Milhares, certamente. Então, mas fala assim, me fala aí, 5 nomes da liderança sindical. 1, 2, 3, rápido. E por que os outros não? Eles têm muita gente competente. Sim, sim. Mas por quê? Não investiram da forma adequada na comunicação. Agora, Roberto, o que é investir de forma adequada na comunicação? É ter uma equipe própria de comunicação, é contratar uma empresa como a sua, é ter bons equipamentos ou é ter uma estratégia? Ah, você falou tudo, é estratégia. Eu vou falar em determinado momento e não é defesa em causa própria, porque nós atuamos lá na agência RS Press com vários modelos. Então, investir da forma adequada em comunicação é você ter a estratégia e adequar o seu orçamento
a essa estratégia, estabelecendo prioridades. Por exemplo, você quer, através da comunicação, ter reputação, ser reconhecido, você quer atrair o interesse das pessoas, você quer ser chamado para participar de debates. Se você é empresa, você quer vender produto ou serviço. Então, o formato ele vai depender muito. Mas, por exemplo, hoje nós trabalhamos sendo o departamento de comunicação de uma instituição ou de uma empresa totalmente fora e tendo a interface lá com o presidente, com a diretoria. Trabalhamos também com as instituições ou empresas que têm lá a sua estrutura de comunicação e trabalha focada na comunicação interna. Então, tem situações, por exemplo, onde nós temos lá 4 jornalistas contratados pela instituição e trabalhamos em conjunto, porque não dá para fazer tudo bem feito. Não adianta. Aquela época de que, olha, não, meu sobrinho ele está lá no primeiro ano de jornalismo, ele cuida do Facebook, Sim. ele faz de vez em quando ele põe lá alguma coisa no site, eu tenho lá um jornalzinho, isso aí acabou. Tanto é que, por exemplo, o jornal interno de empresa já não é mais, nas empresas organizadas, não é mais o RH que faz. Tá. Isso aí o RH deu até, graças a Deus, que saiu da mão dele, porque Se livrou dessa encrenca. quem no RH que entende de comunicação? Pois é. Me diga, o RH entende de contratação. Pode até entender de comunicação pessoal, né? De relacionamento entre pessoas, Sim, né? mas não entende da estratégia da comunicação, porque eles não são, eles são formados para outra coisa. Então, e às vezes funciona, sabe como? Só com um profissional da comunicação. Eu nem falo jornalista, porque hoje o jornalista tem que saber fazer tudo. Então, às vezes, com um profissional da comunicação contratado ou terceirizado, ele vai bem, mas ele tem que ter estratégia, ele tem que saber o que ele quer. Tá. Então, tudo está relacionado à necessidade e ao orçamento disponível, né? Correto. Ô Roberto, nós tivemos uma explosão tecnológica, uma revolução tecnológica, a mais rápida da história da humanidade e talvez a mais transformadora. E evidentemente que impactou fortemente a comunicação em todos os níveis, da forma vertical, horizontal, transversal, todos os jeitos. No caso da comunicação corporativa, de que forma as mudanças na mídia, né, essa revolução tecnológica, de que forma isso tem ajudado ou não ajuda? E barateou o custo? Ou você tem que, quando você agrega Facebook, WhatsApp, Twitter, vídeo, etc., isso encareceu. Como é que você vê? Primeiro, se para os profissionais e para os contratantes isso ajuda, e a questão do custo, como é que fica? Bom, eu sou de uma época que a comunicação se fazia por telex, por fax, por telefone. E eu, graças a Deus, ter vivido essa imensa transformação, né? Na época que eu trabalhava na chamada grande mídia, você tinha só o canal que transmitia e aquele bando de gente que ouvia, o receptor e o transmissor. Sim. Hoje, você já tem o telespectador, que também é um emissor de informação, né? Você vê, eu ouço sempre a rádio CBN. Então eu vejo lá, por exemplo, a sinergia, a relação que tem todos os programas. Da rua as pessoas passam informações, passam comentários. Então isso significa o quê? Que a comunicação evoluiu para o meio digital, Sim. aproximando mais, dando mais velocidade, aproximando mais pessoas, e o velho conteúdo continua o mesmo, quer dizer, você tem que ter um conteúdo bem feito, bem produzido, bem checado, porque um monte de coisa que está na internet é lixo, não presta para nada. É a mesma coisa, por exemplo, agora, eu quero procurar, por exemplo, algum texto sobre a história do sindicalismo nos Estados Unidos, vamos supor. Eu vou digitar no Google, vai aparecer um monte de fonte lá. Sim. Em que fonte eu vou copiar? Correto, eu vou confiar. correto. Eu vou confiar em fontes. Por exemplo, se é informação da agência sindical, eu vou confiar. Se é informação de um site que está no interior, não sei de onde,
não tem vínculo nenhum com nenhuma instituição, nenhum veículo sério. Eu não vou dar credibilidade para isso. Então, em resumo, a comunicação ela ficou mais barata, mais eficiente e mais integrada. E mais contínua. E mais contínua, e com o que a gente chama de cauda longa, né? Correto. Quer dizer, aquela comunicação, por exemplo, nós estamos falando aqui, eventualmente, se 30 mil pessoas estiverem assistindo agora, pelas mídias sociais, você transforma esses 30 mil em 300 mil, em 300 Sim. milhões, depende de quantas vezes eu vou mandar, para que público eu vou mandar e como eu vou mandar. Perfeito. Roberto Souza, nós estamos já correndo contra os minutos. Sim. O que é Media Training? Media Training é preparar a pessoa para falar da forma correta com os jornalistas, tanto o jornalista do impresso como o jornalista da rádio, da televisão ou do meio digital. Por quê? Para tudo tem uma técnica. Os líderes, os formadores de opinião costumam dar entrevista e quando não são treinados para isso, acabam não aproveitando aquele precioso tempo, porque 1 minuto no rádio e na televisão é uma eternidade, vale uma nota. Um parágrafo num jornal vale uma nota. Então, com o Media Training, nós treinamos essa pessoa para que não use sigla, não fale sigla. Olha, porque a OIT chegou à conclusão de que a OR ou a NR número tal, relativa à instrução de não sei o que, ninguém vai entender. Sim, sim. Fica nada. a linguagem cifrada. Então, algumas regras Perfeito. e algumas orientações, por exemplo, nunca falar sigla, falar de uma forma pausada, mas não emendando todas as palavras, porque daí não dá para editar, porque você fala 5 minutos numa reportagem, vão aproveitar 30 segundos, porque o tempo é 30 segundos. Então, você tem que falar a coisa mais importante no começo, de forma pausada, clara, e pensando naquele público que está te ouvindo. Então, se o seu público é sindicalista e você é um líder sindical, você tem que falar na linguagem, da forma como aquele público está acostumado a ouvir. Perfeito. Roberto Souza, como é que um dirigente sindical, um gestor público, um dirigente de empresa faz contato com a sua empresa? Por que meio? O mais fácil é pelo velho site www.rspress.com.br. Beleza. E estamos lá, e também pelo telefone, estamos aqui em São Paulo, 3875-6296. E nós vamos ter um grande prazer de conversar, de trocar aí a nossa experiência com esses clientes que só nos dão prazer. Muito bem, obrigado a todos e a todas que nos acompanharam. Muitíssimo obrigado, Roberto Souza, meu amigo de tantos anos. Hoje gravando aqui o nosso vídeo da semana nos estúdios da TV Comunitária da cidade de São Paulo, batendo um papo. Eu espero que o próximo papo seja lá na Rua do Porto, viu, Roberto? Comendo um peixe lá em Piracicaba. Maravilha, okay? Se Deus quiser, porque nós somos caipiracicabanos. Beleza. Um abraço a todos e a todas.